Eu gostaria, nesse presente momento, de deixar a minha saudação na graça e na paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos, amigos, a todos aqueles que conosco estão unidos nessa caminhada em prol da Palavra de Deus, em prol do fortalecimento ministerial daqueles que estão à frente da obra do Senhor e em prol, evidentemente, da edificação espiritual de todos quanto abrem os seus corações para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Obrigado, irmãos queridos, que têm cooperado com o nosso ministério. Estamos sempre a convidar os irmãos a que inscrevam-se em nosso canal no YouTube, a que compartilhem os áudios, os vídeos e assim possam estar expandindo este trabalho e abençoando outras vidas e outros corações também. E também é sempre bom voltar a esclarecer aqui. Muitos irmãos nos perguntam como fazem para poder fazer parte do grupo Teólogos da Verdade. Olha, se você for líder cristão, se você for pastor, se você for um teólogo, se você for um professor de escola dominical, ou se você for um cristão que tem profundo interesse em crescer no entendimento da palavra de Deus, você pode fazer parte do grupo Teólogos da Verdade, grupo de WhatsApp. Na descrição do vídeo no YouTube, você vai encontrar um link que vai redirecioná-lo para o nosso formulário de solicitação. A partir de lá, você poderá fazer parte do grupo e nós teremos o maior prazer e satisfação em tê-lo conosco. Nós agradecemos em nome de Jesus pela cooperação e pelas orações de todos os irmãos. Vamos ao tema de hoje, queridos. Batismo e ceia. Quem pode e quem não pode participar? Casais não casados podem participar? E pessoas não dizimistas podem participar? Quais são os verdadeiros critérios bíblicos que impõem regras e delimitam a participação das pessoas nessas ordenanças deixadas por nosso Senhor? Meus amados, iniciemos essa discussão com uma conclusão óbvia. É lógico que o padrão a ser perseguido pela Igreja é que todos os seus casais que se relacionam de forma estável sejam legitimamente casados perante Deus e de acordo com as leis vigentes no país. Também é recomendável que desçam às águas e participem da ceia do Senhor, estando igualmente desta forma regularizados. Este é o alvo e é isto que todos nós pastores devemos trabalhar e orientar nossas ovelhas para que se estabeleça como um padrão em nossas igrejas. Todavia, meus irmãos, nem sempre a Bíblia segue padrões. Débora julgou e liderou o povo de Israel e isto não era um padrão. Uma jumenta foi usada por Deus para falar com Balaão e isto não era um padrão. Davi comeu o pão sagrado das cerimônias sacerdotais e isto não era um padrão. Os lenços de Paulo e de Pedro foram levados e geraram cura em muitos enfermos. Isto não era um padrão. O divórcio foi consentido por Moisés, reafirmado por Jesus e explicado por Paulo, ainda que sob a clara definição de que Deus não o aprova e em restritas e severas circunstâncias ele é tolerado. Só que isto também não é um padrão. A Bíblia estabelece normas e princípios e os estabelece como padrões. Porém, situações pontuais criam exceções que, em circunstâncias específicas e pontuais, devem ser utilizadas com sabedoria pela liderança na casa de Deus. Por isso, no que pese toda a polêmica que esta minha declaração possa gerar, eu afirmo que nem sempre devemos impedir que irmãos nossos desçam às águas ou participem da ceia pelas razões apontadas em nosso tema de hoje. Falando claramente, há casos em que podemos, e eu diria até devemos, batizar e liberar para a ceia irmãos ou irmãs que vivem maritalmente, porém sem a posse de uma certidão de casamento firmada em cartório. E antes que as pedras me soterrem, eu tentarei fundamentar na Bíblia e no bom senso as razões que me conduzem a essa constatação. A grande marca que vemos na vida de cristãos verdadeiros é o desejo de mudar aspectos de suas vidas que não agradam a Deus e que foram contraídos quando ainda não conheciam a Cristo. Inclusive, isso é muito ensinado na Bíblia.
Nós lemos em Efésios 5:8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Quando essas mudanças dependem exclusivamente de nós mesmos, eu creio que tenhamos uma responsabilidade maior de lutarmos contra o que está errado e implantar aquilo que é correto e de acordo com a vontade de Deus. Mas nem sempre é assim. E no caso de um casal amasiado, onde um se converteu e o outro não, como fica, irmãos? Será que tudo de errado que possa haver nesse casamento é responsabilidade da parte que é cristã? Uma união onde apenas um dos dois se converteu oferecerá algumas dificuldades a mais para o novo convertido. Mas nós devemos olhar essa questão com atenção. No caso, por exemplo, do marido não desejar regularizar o casamento, eu penso que nós devamos pensar que a Bíblia é clara quando ela diz: cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Isso está em Romanos 14:12. Então, se a parte cristã tem o desejo de regularizar seu casamento, mas o companheiro resiste a essa questão, a parte cristã não pode mais ser culpada de viver amasiada. Alguns podem pensar que, nesse caso, a separação seria a solução. Porém, a Bíblia é contra o divórcio e aceita apenas em questões bem específicas, o que não é o caso aqui. Logo, essa mulher não pode ser culpada por uma situação que ela deseja resolver, mas não consegue por não depender somente dela, mas também do companheiro. Logo, nesse ponto, eu fujo ao padrão. E se esta irmã aceitou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida com sinceridade, eu ministro sobre a vida dela tanto o batismo em águas quanto a ceia do Senhor. Não vejo culpa nesta filha de Deus e não serei eu quem lançará cadeias e impedimentos sobre a sua liberdade de servir a Deus e exercer plenamente a sua fé. Sendo assim, creio que nestas circunstâncias não se deve proibir ninguém de descer às águas e participar da Santa Ceia, pois não seria justo que tal pessoa seja privada da comunhão por algo que não está somente em suas mãos resolver. Tal pessoa deve sim participar de todos os benefícios de quem é nova criatura e está em Cristo. Todavia, a questão não encerra aí. Cabe ao pastor e a esta pessoa não desistirem da busca pelo padrão. Isto por meio de oração e ministração da palavra, que são instrumentos poderosos de transformação do mais duro coração humano. E quando o casal já é convertido a Cristo e mesmo assim se recusam de forma unânime a passarem pelo casamento? Bom, este já é um caso diferente, onde o padrão deve ser exigido sem qualquer concessão. O conhecimento da verdade exige a prática do correto. Se dois filhos de Deus vivem juntos e não querem casar-se, eles pagam, por justiça, o preço cobrado pela desobediência voluntária, vivendo sob restrições que eles próprios decidiram viver. Então, este é um caso em que não devem descer às águas e nem tampouco, muito menos, participar da ceia do Senhor. Se, todavia, o casal for crente e um dos cônjuges deseja casar e o outro não, aí as proibições se aplicam apenas na parte rebelde, e as liberações são franqueadas à parte obediente à palavra. É desta forma que eu conduzo em meu ministério situações dessa natureza, julgando cuidadosamente caso a caso, buscando sempre aplicar o padrão, mas tendo a sensibilidade de identificar situações especiais onde a exceção deve ser consentida e ninguém que sirva a Deus de forma sincera venha a ser injustamente prejudicada. A grande dificuldade, irmãos, para se administrar esses casos, eu penso, em verdade, não está naquilo que a Bíblia afirma, mas naquilo que a religiosidade pensa que a Bíblia afirma. Digo isso porque conceitos como prostituição, fornicação e adultério tradicionalmente vêm sendo muito mal aplicados para justificar proibições arbitrárias e julgamentos que só cabem no arcabouço de regras humanas, herdadas do catolicismo romano e que ainda assombram a falsa moralidade de muitos cristãos. Nem todo casal não casado é fornicário, meus irmãos. Prostituição é um ato de venda do corpo e adultério só existe onde há infidelidade conjugal. Qualquer situação que não configure exatamente estes conceitos não pode receber esse tipo de julgamento. Provavelmente, quem taxa de forma imediata todo casal não casado desta forma
deve ter pouco interesse em se envolver com amor e humanidade na situação de cada um. Mas eu vou ainda mais longe nas minhas abordagens. Eu sei que eu posso até pagar um preço alto por esta ousadia, mas a pregação bíblica sem intrepidez e coragem, ela não existe. Eu penso que nós precisamos repensar o nosso conceito do que seja casamento. Damos a este termo uma espiritualização que, em geral, não existe nem na Bíblia e nem mesmo no mundo. A instituição do casamento, meus irmãos, civil, na legislação, é um direito e não uma obrigação. Dessa forma, eu não vejo o casamento civil como uma condição arbitrária e obrigatória para o batismo e a membresia. Eu não consigo encaixá-lo, por exemplo, lá em Atos capítulo 13, versos de 1 a 7, porque não há sujeição em ato voluntário. Dizer que você só está casado para Deus se você possui um documento ou se você tiver passado por uma cerimônia é muito vago. Isso não é uma verdade na Bíblia. Se assim fosse, o que seriam de nossos irmãos que vivem em países onde não há governo, onde não há Estado? Fazer esse tipo de afirmação aqui no Brasil é muito fácil. Mas o que seriam de nossos irmãos em Cristo no passado, por exemplo, que não conseguiam casar-se legalmente porque a influência da Igreja Católica na legislação lhes vetava esse direito? Quando Jesus determinou que todos fossem batizados, ele não impôs nenhuma condição a não ser crer nele, Jesus. Marcos capítulo 16, versos de 15 a 16 está escrito: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ninguém precisa obrigatoriamente regularizar primeiro sua situação matrimonial para depois ser batizado, porque isso seria um contrassenso. O batismo vem exatamente para dar força à pessoa para lutar da conversão em diante por uma vida santa e reta diante de Deus. Agora, espera-se que a pessoa, uma vez batizada, ouça a voz do Espírito Santo e procure regularizar sua situação o mais cedo possível. Eu quero ler aqui para os irmãos Atos, capítulo 8, versos de 36 a 38. Está escrito: Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Então Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Você pode ver que, com base nesse texto, nem mesmo curso de batismo é de fato necessário. Se puder fazer, é bom. Agora, necessário mesmo não é. Basta o arrependimento de pecados e a fé em Jesus Cristo. Infelizmente, o legalismo nas igrejas, as doutrinas de homens, têm prejudicado muitas pessoas de crescerem na fé. Se para batizar as pessoas elas tiverem que sair primeiro da condição de pecador, então ninguém poderá batizar-se. Porque qual é o recém-convertido que se encontra em plena regularidade espiritual diante de Deus? Não, amados, o batismo, assim como a Santa Ceia, é ordenança do Senhor para todos os que creem, sem condições. E por ser ordenança de Deus, nenhum pastor tem o direito de impedir alguém de obedecer. O batismo é exatamente uma declaração pessoal de quem se reconhece pecador e deseja uma mudança total em sua vida. Por isso se batiza, morrendo para o mundo e ressuscitando em Cristo Jesus. Aí então, como nova criatura, nascida de novo, a pessoa irá, sob direção do Espírito Santo, desejar mudar suas práticas, regularizando a sua situação. É exatamente a graça de Deus concedida ao coração arrependido que irá operar uma transformação externa. Só então vamos em busca do padrão. O carro não anda na frente dos bois. É o contrário, meus amados. As pessoas não têm que ser obrigadas a ter práticas de justiça por imposição religiosa da igreja. Elas devem fazer o correto mediante a operação do Espírito Santo, transformando os seus corações. Através do batismo, assim como da Santa Ceia, Deus opera na pessoa de dentro para fora. O legalismo faz exatamente o contrário, exigindo uma operação externa para que a pessoa seja abençoada internamente. Isso é um erro, porque ninguém muda verdadeiramente o seu comportamento externo se não mudar primeiro o seu entendimento a respeito das coisas.
Por isso, muitas pessoas estão levando vida religiosa nas igrejas sem serem de fato transformadas pela graça de Deus. É claro que o pastor, ao receber alguém que manifesta o desejo de batizar-se, vai orientá-lo a arrepender-se dos seus pecados e a consertar a sua situação, inclusive matrimonial. No caso de alguém que seja amaziado, onde o companheiro não é convertido e não quer casar-se, por exemplo, o crente deverá estar em oração pela salvação da outra pessoa e para que Deus transforme a realidade das suas vidas. Muitas vezes a pessoa está nessa situação há anos, tem filhos e não pode simplesmente abandonar o companheiro só porque converteu-se e batizou-se. Tem que clamar a Deus por um mover na vida de ambos, do lar e na família. Mas enquanto isto se processa, essa pessoa não pode ser privada daquilo que Deus deixou para todos os seus filhos. Quanto a vetar o batismo e a ceia para quem não dizima, isso é tão ridículo e herético que eu até me recuso a tecer maiores comentários. Há muitos pastores equivocados que proíbem filhos e filhas de Deus sinceros de serem batizados e cear, mas eles não estão cometendo este ato por malícia. Estão apenas equivocados, não podem ser condenados em geral pelo olhar que tem a este respeito. Todavia, aqueles que condicionam o batismo e a ceia à entrega de dízimos são, na verdade, obreiros fraudulentos e mal intencionados, já vencidos pelo veneno da teologia da prosperidade, da barganha, e que tentam escravizar suas igrejas, praticamente extorquindo-as por meio de imposições esdrúxulas como essa. Assim, amados, eu finalizo minhas colocações a este respeito, reafirmando que batismo e ceia são ordenanças ao alcance de todos que foram lavados e comprados pelo sangue do Cordeiro. Não são as nossas seleções morais que decidem isso. É o fruto do novo nascimento que todos poderão notar nas vidas daqueles que desejarem esta oportunidade. Que contrassenso seria dentro da igreja termos irmãos não batizados, impedidos de participar da ceia, mesmo sendo pessoas probas, íntegras, que dão testemunho do Evangelho, ao passo que muitas vezes você tem pessoas que, por estarem condicionadas aos critérios religiosos, foram batizadas, estão ceando, mas têm uma vida publicamente contraditória no que diz respeito ao Evangelho. Isso tem acontecido em muitas igrejas. Eu, pastor Reinaldo Ribeiro, não fujo dos meus atos e não me envergonho daquilo que eu creio. Eu tenho por alvo regularizar a situação de todos, mas digo aqui que na condição de homem de Deus eu me sinto no dever de levar Cristo às pessoas justamente para que elas sejam libertas dos grilhões e das ordenanças fúteis da religiosidade humana, e não para simplesmente colocar cargas ou cangas evangélicas no lugar das que elas já traziam no mundo. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos dê a devida iluminação para lidarmos com esse tipo de questão. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que
entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho.